Bom dia, voltei novamente com a nossa aulinha de ciências, né? Hoje, no clima do São João, né, nós vamos falar sobre as plantas, ok? Então, o que acontece com as plantas? As plantas ou vegetais, né, tanto faz, o alface, a cenoura, tudo isso, eles são seres vivos e são importantes para o planeta. Como a gente falou do meio ambiente, que as plantas, né, as aves, tudo em relação a isso, eles são importantes para o nosso meio ambiente. Então, as plantas, elas fornecem alimento tanto para os animais como para os seres humanos, certo? Por sua vez também servirão de alimentos para nós também, né? Por quê? Porque ela produz o próprio alimento e além dela produzir o próprio alimento, ela fornece um alimento para nós, os seres vivos, como os animais e os seres humanos, ok? Então, a planta não é diferente de nós seres humanos. Ela vai nascer, ela vai crescer e ela vai se reproduzir. Por que ela vai se reproduzir? Porque ela é um ser vivo. Então, todo ser vivo, ele nasce, ele cresce, ele se reproduz e ele vai morrer. E a planta também não é diferente, não é isso? Vamos lá. As plantas, elas têm imensas variedades. Como assim, tia? Cada planta se adapta ao meio em que ela vive. Por exemplo, existem plantas que se adaptam ao frio, ao calor, tanto ao frio como ao calor, certo? Existem plantas que podem passar um bom tempo sem receber água, certo? E aquelas que necessitam de água todos os dias. Então, vai da característica de cada plantinha, certo? A mamãe em casa tem plantinha, né? Todo mundo tem. A minha tá aqui, eu tenho um pouquinho, né? Mas eu tenho umas 2, 3 plantinhas que eu cuido. Essa aqui é uma que eu acho linda, certo? Então, lá. As plantas, elas podem ser terrestres, aquáticas e aéreas. Quando é uma planta terrestre? Quando ela vive na terra, no solo, bem no solozinho, certo? Então, a gente chama ela de planta terrestre, porque ela vive na terra. A planta aquática é aquela que vive na água. Por exemplo, a Vitória Regia, ela é uma planta que ela vive na água. Se eu pegar essa plantinha que ela vive na água e tirar ela e plantar na terra, ela não vai sobreviver, porque ela já é adaptada a viver dentro da água. E as plantinhas terrestres são aquelas que vivem as plantinhas aéreas, são aquelas que vivem no ar. Por exemplo, não é que ela vive voando não, viu? É aquela que ela vive em cima de outras árvores, de outras plantas. Por exemplo, na árvore da minha casa tem um pé de jaca. Lá no galho da jaca tem uma planta diferente que é o pé de jaca. Pode ter uma orquídea, pode ter uma planta, aquelas que sobrevivem em cima de outras plantas, certo? Então são chamadas de plantas terrestres, ok? Então, plantas aéreas são aquelas que vivem em cima de outras plantas, nascem em cima e sobrevivem e vivem. E as plantas aquáticas são aquelas que vivem na água e as terrestres são aquelas que vivem na terra, ok? Vamos lá. Então, as plantas, elas produzem seu próprio alimento, a glicose, certo? Então, a glicose é o quê? É uma fonte de energia, certo? Essa fonte de energia, ela é usada para que a planta ela possa produzir seu alimento e a respiração também, para que ela possa também fornecer energia para que a planta forneça o metabolismo e ela possa produzir o seu alimento. Então, a planta precisa da glicose, certo? Por isso, a planta ela precisa tanto da luz do sol, das águas, dos gases carbônicos. Por quê? Porque sem a água, ela não vai viver, sem a luz do sol, ela não vai viver, e sem o oxigênio, ela não vai viver. Então, a planta ela precisa desses meios, desses recursos, para que ela possa sobreviver, ok? E isso é uma fonte de alimento para ela, porque é de onde ela retira os sais minerais, de onde ela tira tudo para ela poder crescer e para ela poder fornecer outros alimentos e fornecer os alimentos para nós, né? Então, vamos lá. Os seres humanos obtêm muitos benefícios nas plantas. Então, a planta, além dela poder oferecer alimentos, ela nos oferece outros benefícios. Como assim? Das plantas, nós podemos extrair madeira, podemos extrair papel, carvão, resina para a indústria, tintas, vernizes. Então, a planta, ela não só produz o alimento, ela, além de tudo, ela nos produz algo para o nosso benefício. Como a planta pode produzir remédio, o boldo, né? A ervacideira, o capim-santo, ok? Então, tudo isso a planta oferece. A planta também oferece a madeira
para a fabricação dos móveis, ok? Para fornecer tinta, nos fornece a tinta, papel, que é tirado da madeira, o carvão, né? Que o carvão ela pode ser daquelas, tanto da madeira, da planta, como pode ser de outra planta, que para não danificar o meio ambiente, certo? Então, e como eu falei, medicamentos, né? Que pode ser retirado, porque às vezes a vovó vai lá, ai vovó, tô com dor de barriga, aí a vovó vai tirar um chazinho de boldo, chazinho de camomila, chazinho de capim santo, tudo isso é obtido pela planta para o benefício do ser humano, certo? Então, além da planta oferecer benefícios, ela também oferece danos, causando um mal muito grande ao ser humano. Existem plantas tóxicas. O que são plantas tóxicas? São aquelas que podem matar ou podem intoxicar um ser humano. Às vezes não mata, mas ela pode deixar o ser humano mal e ele pode ir ao hospital. Tia, que tipos de plantas são essas? Gente, eu vou dar um exemplo de planta comigo ninguém pode. É uma planta muito, muito, muito tóxica. E aquela mandioca brava. As mães, as vovós conhecem esse tipo de mandioca brava. Eu vou mostrar para vocês depois a minha plantinha, a comigo ninguém pode, que é uma planta muito tóxica. Eu tenho em casa, mas jamais eu vou deixar nenhuma criança pegar. Deixa eu mostrar a vocês. Ó, essa daqui, tá vendo? Essa daqui, ó. Essa daqui, ó, é uma comigo ninguém pode. Então, essa plantinha daqui, ó, gente, é uma planta tóxica, tá vendo? Ela é muito prejudicial, ela pode intoxicar o ser humano, certo? Então, essa plantinha é uma plantinha tóxica. E a macaxeira mandioca brava, que é aquela que até o animal não come. Nenhum animal come. Por quê? Porque ela pode intoxicar tanto o ser vivo, como os animais, como nós seres humanos, certo? Então, vocês gostaram da aulinha de hoje, né? Falando só um pouco sobre as plantas. E existem também, gente, aquelas plantas carnívoras. Lá na página 39, vocês vão ler, que eu não vou ler, que vocês vão ter a curiosidade de ler, e depois vocês vão falar pra mim o que foi que vocês entenderam dessa aqui, aprendendo um pouco mais. Leiam que vocês vão gostar dessa parte aqui, falando sobre plantas carnívoras. Não é que elas são as plantas que comem carne, não. São somente animais, elas se alimentam tanto de animais e como de outras plantas, ok? Certo? Então, essas plantas aqui, ela é encontrada na Filipinas, certo? Mas no Brasil também existe, certo? Prendem as suas armadilhas pequenos insetos. Não é que ela come gente, não. Ela come pequenos insetos. Então nós falamos hoje sobre as plantas, um pouquinho de como são as plantas terrestres, certo? Tá aqui para vocês, né? Um lindo presente, né? A minha plantinha que eu gosto tanto. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se estivesse na sala, né? A gente ia mostrar vários tipos. A gente ia pedir para trazer plantas medicinais que vocês podem pesquisar depois, né? Fica como uma atividade de sala para você, de casa para vocês pesquisarem, certo? E na próxima aulinha a gente volta falando um pouco mais também do restante das plantas, né? E fiquem em casa, né? Façam atividades todas que vocês vão adorar. Em breve estaremos novamente de volta, certo? A nossa salinha de aula, nos abraçando, nos beijando, confraternizando a nossa amizade, certo? E no clima do São João, né? Deixa eu tirar minha plantinha aqui, no clima do São João, né? A gente tá aqui, né? Nesse friozinho gostoso, em clima de São João. Fiquem em casa, beijo e daqui a pouco o tia vai colocar as atividades para vocês. Cheira!